Os temas aqui tratados hoje são muito importantes, desde o levantado pelo nosso companheiro Ricardo Ferraço, até o recentemente tratado com relação à questão de natureza político e jurídico que se abate sobre a nação. Resta-nos, sem entrar em discussão, pedir a Deus que abençoe a todos, senadores, deputados, políticos do nosso país, para que nós possamos, à luz da democracia, da nossa Constituição, do respeito aos seres humanos, buscar uma saída para esse momento, essa quadra difícil da vida nacional. Mas eu queria me reportar ao meu Piauí. E eu trago aqui, para começo de conversa, uma matéria do jornal Quando, da imprensa, aliás, do encerramento das nossas Olimpíadas, em que os organizadores prestaram uma homenagem a uma grande instituição, Fundação Museu do Homem Americano, mas especificamente a grande área ambiental da Chapada, digo melhor, da Serra da Capivara. E aqui, essa grande imagem da imprensa nacional sobre achados, figuras, pinturas rupestres lá do Parque Nacional Serra da Capivara, diz o seguinte: projeção de imagens de pinturas rupestres no Parque Nacional da Serra da Capivara, feita na cerimônia de encerramento no Rio de Janeiro. E diz aqui em manchete: porque as pinturas rupestres da Serra da Capivara estão em risco. E a presidente, a idealizadora, pesquisadora Niede Guidon, paulista, mas com curso de formação científica na Sorbonne, na França, ela respondia a essa boa imagem, dizendo o seguinte: não quero homenagem, eu quero dinheiro para a manutenção e sobrevivência do Parque Nacional Serra da Capivara. A realidade, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu já vi muitas instituições nascerem e instituições morrerem no Brasil. E essa, da Serra da Capivara, Museu do Homem Americano, quando nós, seres humanos, o Homo sapiens, chegou às Américas. Uma doutrina defendida por americanos diz que há 13 mil anos. A professora Niede Guidon e sua grande equipe, principalmente eu destacaria a Anne-Marie Pessis, francesa, que hoje está no Brasil, a Rosa Tracali, uma peruana, idealizaram, na década de 70, exatamente a fundação e a instituição desse Parque Nacional da Serra da Capivara, mas especialmente, isso já na década de 80, a criação da Fundação Museu do Homem Americano. Uma grande instituição que recebeu inicialmente essa missão franco-brasileira, iniciou um trabalho com apoio de várias universidades brasileiras, destacando a própria USP, a Universidade do Ceará, a Universidade Federal de Pernambuco e uma série de outras instituições que começaram a realizar pesquisas científicas que buscava contrapor aquela teoria americana que diz e afirma que o homem nas Américas chegou a 13 mil anos. E dados, e ela prova através de um fundamento na teoria do carbono, de que há 58 mil anos os homens, quer dizer, o ser humano, o Homo sapiens, chegou aqui nas Américas. A realidade
é que hoje esta grande instituição, que abriga trabalhos técnicos científicos, que mereceu o apoio de organização como o Banco Interamericano, o BID, que deu um apoio expressivo na instalação da estrutura básica daquela instituição. Do lado nacional, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Cultura, o Ministério do Meio Ambiente e a própria Petrobras, que ao longo de 14 anos, e até hoje ainda, mantém uma parceria do mais alto nível. Mas ocorre que esses recursos que não são, digamos, traduzem anualmente, mensalmente, que assegura a governabilidade e a administração, começou desde 2013 a trazer problemas para a administração do parque. Então, o que nós estamos aqui fazendo já de uma forma repetitiva, externando a nossa preocupação da bancada do Piauí, quer na Câmara Federal, aqui no Senado, do governo federal, através de seus ministérios. Basta dizer que o deputado Sarney Filho esteve por 2 vezes no parque, inclusive há um mês atrás, e esteve quando era ministro do presidente Lula, o apoio. Mas o que falta é a efetivação que traduz na liberação de recursos para a manutenção do parque. Esperamos que hoje, através da nossa Petrobras, que tem um descendente, um filho de piauiense, na presidência, Pedro Parente, esperamos que ele retome aquele apoio significativo que a Petrobras fez por longos anos, mantendo realmente uma instituição à altura do que foi reconhecido pela Unesco como um patrimônio mundial. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em 91, reconheceu aquele parque pela importância, pelos estudos científicos da área da paleontologia, reconheceu como integrante do mapa do patrimônio mundial. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria nessa oportunidade, mais uma vez, apelar inicialmente à Petrobras, que tem um descendente das terras piauienses, inclusive próximo à Serra da Capivara. No caso, o presidente Pedro Parente, para que olhe com os bons olhos. E nós vamos procurá-lo com a bancada do Piauí, pedir para que dê continuidade. E, aliás, já retomou isso, mas falta liberar o recurso, mas nós queremos que retome dentro de uma linha mais efetiva, mais dinâmica, à altura de uma instituição que não é do Piauí, não é do Nordeste, não é do Brasil, mas é uma instituição da humanidade. De outra parte, senhor presidente, eu queria apenas, não sei se o Regufe ainda está aqui, mas abri o jornal Correio Brasiliense de hoje e vi um lago totalmente seco. Pensei que esta imagem representasse um dos estados do Nordeste. Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. Não, é aqui no Brasil Central, a poucos quilômetros de Brasília, do cérebro das altas decisões nacionais. Ora, se São Paulo, em 2014, atravessou aquele drama de escassez de água para o consumo humano, Brasília já está na iminência, e nós vimos aqui as manifestações, e o Brasil afora. O que isso traduz a falta de planejamento nesse país, em todas as áreas. Planejamento foi colocado ao lado. Nós vivemos do momento, sem pensar o futuro. Eu lia, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o estado do Ceará, as 2 maiores barragens, Castanhão, com 6 bilhões e 700 milhões,
de metros cúbicos de água está com 400 milhões de metros cúbicos de água. Menos em torno de 6 a 7%. O açude Oroski, esses dois, a Soros com 2 bilhões, 6 bilhões e pouco, são 8 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos. Fortaleza, com quase 3 bilhões de habitantes, terá, se não voltarmos, um plano emergencial. Fortaleza, João Pessoa e muitas outras capitais do país, nós vamos ter um colapso. O Piauí, eu tenho aqui uma relação dos reservatórios, todos no volume morto. A maior parte, embora o Piauí tenha uma outra fonte de recursos de água invejável, que é a água subterrânea, através de aquíferos importantes que nós temos, que Deus nos deu. Vejo aqui a terra do meu querido Raimundo Lira, a Paraíba, o Curemas, com 700, 800 bilhões de metros cúbicos de água, também no volume morto. No Rio Grande do Norte, não, ordenamento. O açude, não, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, de 2 bilhões e 400 bilhões de metros cúbicos, também numa situação emergencial. Senador Eumano, quando eu puder, eu gostaria de uma parte. Dá-me a oportunidade. Então, isso traduz a falta de planejamento. Vivemos há muito tempo nesse país do hoje, sem vermos o futuro. Isso em quase todas as áreas do desenvolvimento e do bem-estar humano. Concedo a palavra ao nobre senador Raimundo Lira. Senador Eumano, senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência, a todos os ouvintes da Rádio Senado e TV Senado, que a crise hídrica que hoje assola o Nordeste brasileiro e que no momento é emergencial, especialmente a Paraíba e mais especificamente a cidade de Campina Grande, com mais de 450 mil habitantes, ela teve início no final ela foi construída, essa crise, no final da década de 50 e início da década de 60. Quando foi criado a SUDENE, cuja proposta era modernizar a economia nordestina, era uma proposta muito inteligente, muito oportuna, né? Foi iniciativa do economista Celso Furtado. Mas aí criou-se no núcleo de fundação da SUDENE a ideia de que deveria ser destruída o DENOX. O DENOX possuía, naquela época, os mais competentes e preparados engenheiros barrageiros do país. Foi o DENOX que construiu o sistema Curemas Mãe d'Água, na época que foi construído em 1942, quando terminou a sua construção, com 1.388 bilhões de metros cúbicos, era o maior reservatório do Nordeste brasileiro. Então, naquela época, o DENOX era quem construía essas grandes barragens e médias barragens no Nordeste brasileiro, além de fazer um controle rigoroso e técnico da criação de peixes, distribuição de peixes e épocas apropriadas para as pescarias. E se transformou, essas grandes barragens se transformaram também em setores de produção de alimentos para os nordestinos. Nessa época, repito, da criação da SUDENE, insurgiu-se contra a destruição do DENOX ou o sucateamento do DENOX, como efetivamente aconteceu, o senador Agimir de Figueiredo, tio de minha esposa, campinense ilustre, um dos mais ilustres políticos da Paraíba e do Nordeste brasileiro. E por essa insurgência, ele foi perseguido como sendo inimigo do Nordeste brasileiro. E hoje o DENOX está sucateado, não existe mais uma geração de bons engenheiros barrageiros, as barragens estão todas com defeitos, todas as barragens, as paredes estão semi-destruídas, sem poder receber a sua capacidade total,
você ter a ideia, na Paraíba, a última grande barragem foi inaugurada em 1959 para abastecer Campina Grande. A barragem Epitácio Pessoa, com capacidade para 550 milhões de metros cúbicos. Juscelino Kubitschek inaugurou em 59. Mas era necessário, nesse projeto, a complementação de 2 barragens nas suas nascentes, que era Pedro Sinal e Porteiras, barragem de menor porte, para não só servir de regulação da água da barragem principal, mas, sobretudo, conter o assoreamento, não é? Porque tinha que ter uma contenção para a areia que vem dos riachos e dos rios. Nada mais foi feito a partir daí no estado da Paraíba, não é? Somente em 1960 foi construída a barragem de Oroz, que Vossa Excelência muito bem falou, no Ceará. Depois, inaugurada em 1983, a barragem Armando Ribeiro, no Rio Grande do Norte, né? E mostra hoje a situação hídrica do Nordeste, está mostrando que se a Sudene, que infelizmente terminou se transformando numa autarquia tida e reconhecida como receptora de uma grande cultura da corrupção, a ponto dos empresários de Sudene serem até mal vistos pela população e pela opinião pública, e ela teve esse grande papel que foi de destruir a continuidade do trabalho eficiente que o DENOX desenvolvia a partir da sua criação. Então, o que nós vemos aqui no nosso país é isso, é a continuidade dos projetos em todas as áreas, né? Todas as áreas. Sempre que vem uma ideia nova para modernizar, sempre tem como objetivo principal destruir o que está feito, em vez de aproveitar a experiência existente. Então, eu gostaria de lembrar esses assuntos a Vossa Excelência, e hoje a única saída que nós temos é a transposição do Rio São Francisco, e que eu tive a preocupação por achar que daqui a 20, 25 anos o Rio São Francisco já estaria totalmente morto. Eu apresentei na Comissão de Desenvolvimento aqui do Senado Federal um projeto para a revitalização do Rio São Francisco, que já está na Câmara e que foi assumido pelo governo federal como sendo uma solução para o futuro. A revitalização do rio principal e dos afluentes do Rio São Francisco, porque, como nós observamos agora nessa novela, ele está um filete d'água e que precisa ser recuperado, mercê da destruição de anos e anos do próprio homem em relação à região e às... Mais um minuto. Vou concluir dizendo que o discurso de Vossa Excelência é oportuno e o governo federal precisa colocar como de urgência, urgentíssima, como o principal projeto nacional a conclusão da transposição do Rio São Francisco. Muito obrigado. Concordo, Vossa Excelência, agradeço. Ao tempo em que eu queria me dirigir ao presidente desta Casa, do Senado, presidente do Congresso, dizer que eu estou antevendo um caos em breve no abastecimento d'água da região Nordeste, sobretudo na região semiárida. E antevejo com isso a extinção do planejamento de nosso país, com a extinção da Sudene, que eu vi nascer, que eu vi morrer. Hoje sobrevive. E sou técnico e aposentado da Sudene. Como o DENOX, que agoniza, são 2 grandes instituições da região Nordeste. E eu vejo com tristeza isso, com meus 50 anos de Piauí, que tem uma área significativa do semiárido e uma outra, numa região onde nós temos recursos naturais, quer dizer, do subsolo, no aquífero, que eu vejo a senadora Ana Amélia, que lá tem um dos maiores aquíferos, que é o Guarani, e nós temos 2 grandes também. Eu vejo, meu presidente, que é chegado um momento de tentarmos estabelecer um programa emergencial, se não quisermos ver cidades com pessoas morrendo de sede, a não ser que consigamos dessalinizar as águas marítimas,
ou de carro-pipa não temos mais condições. Então, é um problema grave que eu queria trazer a esta casa e que se agrava ainda mais em decorrência do estado de falência. Permitam-me assim me expressar, dos Estados membros da Federação. Tive a oportunidade de acompanhar o governador do meu estado a uma audiência com outro governador representando a região norte, que era o Simão Jatene, e um outro senador da região, e o governador Marcondes Perillo, num gesto de desespero, pedindo um auxílio emergencial para os 20 estados da Federação que integram a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que isso representa 60 senadores. 60 senadores no universo de 81. Temos, senhor presidente, essas regiões, 2/3 desta casa, que se diz e é realmente a Casa da Federação. Mas nesse momento que vejo delicado, muito delicado, quando o governo chegou à conclusão de que o Estado brasileiro, no meu entendimento, é a maior crise, é do Estado brasileiro. Um Estado que arrecada 100 e gasta 160, não sobrevive. E pela primeira vez, eu vi o ministro da Fazenda começar a discussão pela redução das despesas. Permitam-me que assim eu confesse aqui. Não, as pessoas físicas e jurídicas não suportam mais manter um Estado, permitam-me também, ineficaz, ineficiente, que não mais atende às aspirações, os desejos da população. E isso é grave. Isso nós já sentimos na nossa pele e nos nossos estados. Creio, eu sei, senhor presidente, eu ressalto aqui a visão de Vossa Excelência quando convocou alguns senadores para constituir uma comissão para rever, para discutir o Pacto Federativo. Aí eu vi aqui, eu estou vendo ali a nossa senadora Ana Amélia, o Fernando Bezerra, Simone Tebet, enfim, alguns que, o Walter Pinheiro, enfim, uma série de senadores que foram governadores, que conhecem o problema na própria pele, mas eu vejo um agravamento do Estado. A crise do Estado é uma realidade e nós temos que nos debruçar sobre isso. Então, senhor presidente, eu queria, com essas considerações, sugerir que acordemos para uma realidade que vai acontecer. Questão de abastecimento d'água nos grandes centros urbanos da região Nordeste. E que é chegado o momento também de se refletir sobre a situação de 20 estados da Federação, que não foram beneficiários nem usufrutuários dessa negociação recentemente feita, cujo benefício recaiu sobre o estado do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eram essas, senhor presidente, as palavras que eu pronunciar na tarde de hoje.